Olá pessoal, o professor João aqui. Estamos comentando aqui as questões do 20º exame de ordem no episódio 7 do Desconstruindo a Fundação Getúlio Vargas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e assim iniciamos mais um projeto de correção de questões. Esse projeto ele tem um condão de ajudar você a corrigir as questões da prova da FGV, a aprender a fazer prova da FGV e ver como é que funciona o nosso projeto do Grupo dos Titãs da OAB, onde nós comentamos em moldes parecidos com os daqui as questões do exame de ordem, falamos do gabarito, a justificativa do gabarito e muito mais do que isso, nós mostramos para você onde é que está a armadilha da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, é por isso que nós estamos aqui e hoje nós estamos começando mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez, dá um like aí que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo até o final. E fique comigo até o final porque sempre tem uma dica de ouro ao final do vídeo, tá? Um forte abraço e vamos começar mais uma desconstrução da Fundação Getúlio Vargas. Olha, aqui a gente está falando de Paulo. É a questão aqui de direito administrativo. Paulo é servidor concursado da Câmara de Vereadores do município Beta há mais de 15 anos. Durante esse tempo, Paulo concluiu o curso de aperfeiçoamento profissional, graduou-se no curso de economia, exerceu cargos em comissão e foi promovido por merecimento. Todos esses fatores contribuíram para majorar a sua remuneração, tá? Considerando a disciplina constitucional a respeito dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. A letra A fala o seguinte: o teto remuneratório aplicável a Paulo, servidor público municipal, corresponde ao subsídio do prefeito do município Beta. O teto remuneratório aplicável a Paulo, na letra B, servidor municipal, corresponde ao subsídio pago aos vereadores de Beta. Letra C, os acréscimos de caráter remuneratório pagos a Paulo, como gratificação por tempo de serviço e gratificação adicional de qualificação profissional, não se submetem ao teto remuneratório. E letra D, o teto remuneratório aplicável a Paulo não está sujeito a qualquer limitação, tendo em vista a necessidade de edição de lei complementar para a instituição do teto previsto na Constituição. Tá? Gente, o teto constitucional está previsto lá no artigo 37, inciso 11 da nossa Constituição. E a resposta correta aqui é a letra A. Tá? O teto remuneratório aplicável a Paulo, servidor público municipal, corresponde ao subsídio do prefeito do município Beta. Tá? Por quê? Porque no 3711 da Constituição você tem o estabelecimento do teto geral. Tá? E todos os servidores do Brasil, todos os ministros, todos os agentes públicos, eles precisam estar abaixo do teto. Dos ministros não podem subir o teto, eles têm até o limite do teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Eles não podem ter os subsídios maiores do que o do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Na prática isso acontece, isso aí é violado, enfim, é discutível, mas a regra para você responder a prova é essa, tá ok? Outra coisa importante também é o seguinte: no caso, tá, dos municípios, o limite, tá, dos servidores municipais, o limite do subsídio da Câmara dos Vereadores está no subsídio do prefeito. O teto dos municípios está vinculado ao subsídio do prefeito. O teto dos estados, do Distrito Federal e do Poder Executivo estão limitados ao subsídio do governador. No Poder Legislativo, tá, estão limitados ao subsídio dos deputados estaduais e distritais. E no Poder Judiciário, no Ministério Público, nos procuradores e defensores, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Tá? Lembrando, o texto constitucional limitando a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Por que tem que tomar cuidado com isso? Porque isso é uma questão muito badalada, tá? Muito badalada aí no meio aí das provas, tá? Ó, o que fala o 37? Tá? O 37 fala assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União
dos estados, DF e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí lá no inciso 11 ele fala, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No âmbito do Poder Judiciário, aplicava esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Tá ok, pessoal? Então toma muito cuidado com isso. O gabarito aqui é a letra A. Agora nós vamos fazer uma análise muito profunda aqui das alternativas para você aprender a responder, entendeu? Tá vendo? A letra A e a letra B, elas estão bem semelhantes aqui até um determinado ponto, tá? A letra B, ele vai pegar assim, ele vai querer confundir você aqui. Que ele fala assim, o teto remuneratório aplicável a Paulo, servidor público municipal, corresponde ao subsídio pago aos vereadores. Por que ele botou isso aqui dos vereadores, tá? Ele botou isso aqui dos vereadores porque ele quis confundir você quando estuda o legislativo estadual, tá? E federal, porque o limite está no âmbito dos deputados. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui no federal, ele já quer confundir você com o municipal. E aqui, no caso, é o prefeito. O subsídio aqui é do prefeito, tá? E no estado, lembra que é dos desembargadores, tá ok? No poder judiciário e no legislativo, o subsídio de deputados estaduais e distritais, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essa questão, que isso aí é sempre cobrado, isso aí nunca vai sair de moda, né? Entendeu? Até acontecer um colapso, nunca vai sair de moda, tá? Vamos aqui para a próxima questão do exame de ordem, do 20º exame de ordem, tá? E as outras questões foram eliminadas, as outras alternativas foram eliminadas, né? A C e a D, no caso aqui, foram eliminadas porque gratificações como por tempo de serviço e gratificação adicional de qualificação profissional não se submetem ao teto remuneratório. Mentira, se submetem, tá? Como nós já lemos lá no 3711. O teto remuneratório aplicável a Paulo não está sujeito a qualquer limitação. Não, tem um teto, tá ok? 3711, tá? Muito cuidado com isso. Vamos para outra questão aqui. O diretor-presidente de uma construtora foi procurado pelo gerente de licitações de uma empresa pública federal, que propôs contratação direta de sua empresa, com dispensa de licitação mediante pagamento da contribuição de 2% do valor do contrato a ser depositado em conta no exterior. Contudo, após consumado o acerto, foi ele descoberto e publicado em grande revista de circulação. Vamos lá. A respeito do caso descrito, assinar a alternativa correta. Somente o gerente de licitações da empresa pública, agente público, está sujeito a eventual ação de improbidade. Não, não é só ele, tá? Nem o diretor-presidente da construtora, nem o gerente de licitações da empresa pública, que não são agentes públicos, estão sujeitos a eventual ação de improbidade administrativa, não. A lei prevê de um ponto diferente. O diretor-presidente da construtora, beneficiário do esquema, está sujeito a eventual ação de improbidade, mas o gerente da empresa pública, por não ser servidor público, não está sujeito a tal ação. Errado. Existem pessoas que não são agentes públicos e que estão sujeitos
a ação de improbidade administrativa, tá? A se tornar aí, enfim, réus nessa ação. O diretor-presidente da construtora e gerente de licitações da empresa pública estão sujeitos a eventual ação da improbidade administrativa. Isso está lá na Lei 8429, alternativa correta de dado. A Lei 8429 dispõe sobre a sanção aplicável aos agentes nos casos de enriquecimento ilícito do exercício de mandato, cargo, emprego, função administrativa pública direta e indireta. Tá? É a lei de improbidade administrativa, tá ok, pessoal? E lá no artigo 3º, ele fala, ó, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele. Eu não induzi não concorri não, mas eu me beneficiei dele, sob qualquer forma, direta ou indireta. Então, quando se beneficiar dele sob qualquer forma, direta ou indireta, também está sujeito à lei de improbidade. Tá ok? Geralmente está envolvido ali, tem uma artimanha ali, né? Então, isso aí geralmente tem envolvimento, tá? Tem, sabe? Conhece e, enfim, tem envolvimento aí na parada, tá? Bom, vamos aqui para a próxima questão agora. Carlos Mário, chefe do Departamento de Contratos da Autarquia Federal, descobre por diversos relatos que Geraldo, um dos servidores da ele subordinado, deixara de comparecer a uma reunião para acompanhar a tarde de autógrafos de um famoso artista de televisão. Em outra ocasião, Geraldo se ausentava do serviço durante o expediente sem prévia autorização do seu chefe, razão pela qual lhe fora aplicada a advertência. Irritado, Carlos Mário determina a instauração de um processo administrativo disciplinar, aplicando a Geraldo a penalidade de suspensão por 15 dias, sem sua oitiva, em atenção ao princípio da verdade sabida. Considerando o exposto, assinar a alternativa correta. A penalidade aplicada é nula, em razão da violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual o princípio da verdade sabida não guarda compatibilidade com a ordem constitucional vigente. Questão óbvia, fácil, tá, gente? Por que é uma questão óbvia? É uma questão fácil, tá? É uma questão óbvia, uma questão fácil, porque hoje em dia, né, você tem aí, ó, o artigo 5º da Constituição, tá? Ela fala, ó, lá no inciso 55, aqui, ó, aos litigantes e processos administrativos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, no caso aqui, meus amigos e amigas, a questão está errada, tá? A questão está errada. Perdão, a questão está certa, a letra A está certa. E o que está errado aqui, o que eu queria dizer que está errado aqui, essa questão de você falar assim, olha, a postura aqui está errada, tá? Porque você antigamente tinha esse princípio da verdade sabida consagrado, tá? Em alguns dispositivos de lei, tá? Anteriores à Constituição de 88. Mas com a vigência da Constituição de 88, com o advento da Constituição de 88, não se pode mais alegar esse princípio em direito administrativo, constitucional, de acordo com o nosso próprio ordenamento jurídico atual. Por quê? Porque nós temos aí hoje o princípio do contraditório e da ampla defesa vigente no nosso Brasil. Então não tem cabimento esse tipo de utilização desse princípio da verdade sabida, tá? Bom, eu quero botar aqui agora, né? Vou mencionar aqui alguns dispositivos da Lei 8.112 que fala sobre aí as práticas do moço aí, né? Desse servidor aí. E lá no 117, inciso 1º, da 8.112 de 90, é dito assim, ó, ao servidor público é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, tá? Aí aqui no 129, ele fala assim, ó, a advertência será aplicada por escrito nos casos de violação da proibição constante do artigo 117, inciso 1 a 8 e 19, tá?
e de inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifica a imposição de penalidade mais grave. Aí lá no artigo 130 fala da suspensão. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias, tá? Então é uma outra observação. As penalidades lá no artigo 141 disciplinares serão aplicadas pelo chefe da repartição e de outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias, tá? E você já viu que em decorrência do artigo 5º, incisos 54 e 55, não é mais admitido a utilização do princípio da verdade sabida para fundamentar esse tipo de postura, tá? E aí você violou a ampla defesa do contraditório, tá ok? Aqui o cara violou aqui a ampla defesa do contraditório ao não dar, a oportunidade do rapaz se defender aí, tá bom? Aí vamos agora para a próxima questão. Um servidor público federal em São Paulo viajou a serviço. E aqui, gente, é o seguinte, essa questão aqui é uma questão assim de letra de lei, tá? Então, algumas questões vão ter letra de lei aqui na Fundação Getúlio Vargas e você só precisa entender, juntar, tá? Uma lei com outra, tá? Isso que eu fiz aqui agora de mencionar outros dispositivos, tá? Dispositivos correlatos, são dispositivos correlatos da questão, a questão, e que estão ali envolvidos na questão. Tá? Quando você pega esses dispositivos, quando você estiver estudando, é bom que você pegue esses dispositivos correlatos, tá? Por quê? Essa dica aqui ela é boa porque você vai aprender, né, a ganhar tempo no seu estudo, tá? Por que você ganha tempo? Quando você pega essas alternativas, tá? E começa a ver os artigos que estão correlatos a essas alternativas, você acaba tendo um estudo panorâmico da questão. Então você pode, por exemplo, você pode ter uma disciplina de um assunto num determinado artigo, tá? Eu fiz isso lá em alguns institutos lá do CPC. Eu vi, isso aí vai ficar muito claro lá quando você estuda CPC, Código de Processo Civil, tá? Esse novo mesmo, estou falando de 2015. Né? Agora já não é mais novo, já estamos em 2019, já é CPC. Enfim, esse CPC de 2015, quando você tem alguns termos que você pega nele, que eu falo isso, quem é meu aluno, quem está nos meus cronogramas, quem investe, né, no meu cronograma personalizado, eu faço. Aqui, ó, tá vendo? Você precisa ler esse assunto aqui, ele está nesse artigo aqui. Mas você tem esse artigo, tem esse artigo, tem esse artigo, tem esse outro artigo aqui, todos correlatos a esse artigo específico. Então, isso é uma técnica de estudo em que você vai conseguir aumentar a sua chance de aumentar o seu percentual de acertos, tá? Então, essa técnica aqui é uma das técnicas assim que eu não vejo esses professores de cursinho falarem, tá? E ninguém está preocupado em te dizer isso, mas eu tô, tá? Eu tô aqui porque eu me importo com você e nos meus cronogramas eu faço isso, entendeu? Isso é muito importante. Muitas pessoas acabam dançando na prova por causa disso, porque não tem essa visão que nós imprimimos a preparação do estudo da pessoa, tá bom? Vamos continuar aqui então o comentário, tá? Aqui da próxima questão, tá? Um servidor público federal em São Paulo viajou a serviço para Brasília para uma inspeção e cobriu todas as despesas com recursos próprios. Passados os exatos 3 anos e 10 meses, o servidor formulou pedido na esfera administrativa de reembolso e de despesas e pagamento das diárias de viagem. A decisão final do processo administrativo somente foi proferida
1 ano e 6 meses após a formalização do pedido, negando o pleito. Diante desse fato, ele pretende ingressar com demanda para cobrar o referido valor. Considerando o exposto, assinar a alternativa correta. O prazo prescricional é de 3 anos? Não. O prazo prescricional é de 5 anos e este foi suspenso pelo pedido administrativo com decisão negativa. Volta a correr a prescrição contra o servidor? Sim, tá? E isso aqui tem fundamento lá no decreto, tá? 20.910, tá? O prazo é quinquenal, tá? Quinquenal, tá? O prazo aqui é quinquenal. Então, no decreto 20.910, ele fala assim lá no artigo 1º, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem, tá? Lá no artigo 4º, ele fala assim, não ocorre a prescrição durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, tá? E parágrafo único. A suspensão da prescrição nesse caso verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos de repartições públicas, com designação do dia, do mês e do ano, tá? E também você tem lá o artigo 110 da Lei 8.112 de 90, que ele fala assim, o direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, tá? Isso aí está lá também na letra B da questão, que é o gabarito, e tem aí o artigo 110, o inciso 1º da Lei 8.112 de 90, como fundamento dessa resposta, tá? Bom, peraí que, deixa eu só ver aqui se eu já comentei todas dessa linha aqui, tá? É isso mesmo, tá certo. Vamos para a próxima questão então, tá? E aqui já comentamos aqui e tal, aqui. A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria atravessa uma área em obras. Está interditada pela empresa. Peraí. Agora apareceu aqui a questão. Pronto. A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria atravessa uma área em obras, que está interditada pela empresa contratada pelo município para a reforma de um viaduto. Entretanto, por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no local, naquele momento, um bloco de concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. Tá? Letra A. Aí, aqui, nesse caso, a letra A. A empresa contratada do município responde solidariamente com base na teoria do risco integral? Não. A ação de Maria, ao burlar a interdição da área, exclui o nexo de causalidade entre a obra e o dano, afastando a responsabilidade da empresa do município? Não. A empresa, letra C, contratada e o município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima, tá? Então, aqui é um caso de responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil. E aqui é o seguinte, existe aqui uma coisa chamada de culpa concorrente, tá? Culpa concorrente. O que é a culpa concorrente, tá? Isso aqui, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, tá? Ele fala da responsabilidade do Estado, tá? E esse caso de risco social, ele ocorre, tá? Quando você tem atos absolutamente estranhos ao Estado, tá? E aí o Estado vai responder
ainda que os danos não sejam imputáveis. Isso aí está lá no informativo 745, tá? Só que aqui, na verdade, nessa questão aqui, não está falando do risco social em si, tá? Aqui está falando da culpa concorrente. Quando a vítima ela pratica um ato de culpa concorrente, ela tá ali, tanto um quanto o outro tá com culpa ali naquela história. Os dois têm culpa no cartório. Tanto o Estado ali que contratou aquela obra ali, quanto a pessoa, porque ele deixou cair um concreto ali. Não podia ter deixado cair aquilo ali, né? A empresa ele tinha que ter ali respeitado protocolos de segurança da obra, do serviço de engenharia, tá? E aí, ó, lá o artigo 70, tá? Da Lei 8666, tá? Ele fala assim, ó, o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do órgão interessado, tá bom? Então, essas eram as questões desse momento aqui, tá? Do Desconstruindo a Fundação Getúlio Vargas, dessa semana aí, dessa terça-feira aqui, em que nós estamos gravando, tá? Episódio 7. E eu quero dizer para você o seguinte: é importante você continuar fazendo as questões e analisar elas pormenorizadamente, tá? Por quê? Porque quando você analisa uma questão pormenorizadamente, você tende a subir, a multiplicar as suas chances de passar na prova, tá? Porque você vai começando a expandir, você vai começando a abrir os caminhos, tá? E, ao mesmo tempo, você vai estar abrindo também conexões novas no seu cérebro. E isso vai permitir que você avance o seu estudo de modo extraordinário, tá? Então, fiquem ligados nisso aí. Tomem cuidado com esse tipo aí de questões e foquem em treinar, tá? Você vê que nós pegamos aqui cerca de 4 questões, mas vocês vejam o quanto nós aprofundamos nessas questões, tá? O quanto você pode ir além. E quando a gente fala ir além, não é sair do foco não, tá? Que tem pessoas que querem, tô indo além da questão, mas aí sai do foco, perde o foco da questão. Aqui, pelo contrário, é você ir além para você ver quais são os outros pontos daquele assunto que podem cair. É nesse sentido que você precisa analisar essa questão, tá? Quando você analisa os outros pontos daquele assunto que podem cair, aí você pode virar o jogo, tá? Você vira o jogo da sua aprovação, você vira o jogo do seu trabalho, tá? De passar no exame de ordem. E muitas pessoas não passam na OAB em concurso por causa disso, porque elas não querem, elas não dão importância. Você vê, eu dou a oportunidade de você estar vendo isso de graça, né? Quantas pessoas que estão vendo isso aqui? São poucas pessoas, tá? Que estão querendo realmente ir com profundidade nessas questões, tá? E por isso que eu tenho esse projeto lá do Grupo dos Titãs da OAB, de meus treinamentos, tá? É um plus que ninguém dá. Eu não vejo ninguém dar esses ensinamentos aqui que eu dou para vocês, tá? Por que ninguém dá? Porque o pessoal, né, não estuda. Os caras não estudam aí, entendeu? Acabam prejudicando vocês, que são aí os estudantes que deveriam ser respeitados, tá? Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para dar resultado para vocês, tá? Nós estamos aqui para permitir que vocês colham os frutos do estudo de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje, tá? E estou esperando vocês no próximo vídeo aqui, tá bom? Um forte abraço e até. Eu espero você no próximo vídeo. Se inscreve no canal, se você gostou, compartilha. Se você gostou, leva esse assunto para outras pessoas. Leva esse vídeo para outras pessoas que estão aí, ó, precisando, tá? Dar
desse assunto, precisando dessa ajuda, precisando dessa colheita, tá bom? E vamos ajudar os amigos e as amigas que não estão conseguindo passar na prova também e que estão aí tendo uma degustação de um conteúdo de qualidade, tá bom? E que eventualmente não possam estudar, não possam investir nos nossos treinamentos, tá bom? Compartilha, vamos lá, vamos ajudar o pessoal a passar no exame de ordem. A minha missão maior, eu tenho uma missão de impacto muito forte, que é mudar a estatística do exame de ordem, tá? Para sair de 80% de reprovação para 80% de aprovação, tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo.